Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula 3, Química C, radicais orgânicos e a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, certo? Mas antes, gostaria de ver com vocês o seguinte, novamente a respeito, relembrando o que é um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? São compostos exclusivamente constituídos apenas de hidrogênio, carboneto, carbono. Tá? Então são substâncias, são moléculas que apresentam somente em sua composição carbono e hidrogênio, certo? Lembra lá quando nós estudamos as classificações de cadeias? Existia cadeias heterogêneas, cadeias que apresentavam um heteroátomo, um elemento diferente de carbono e hidrogênio, certo? Nós vamos também aprender a dar nome a essas cadeias, a esses compostos orgânicos, começando apenas com os compostos que têm apenas o quê? Carbono e hidrogênio, certo? Relembrando quais são os hidrocarbonetos e a nomenclatura dos hidrocarbonetos, certo? Vamos lá? Temos aqui. A nomenclatura dos hidrocarbonetos segue uma regra: prefixo, infixo e sufixo, começo, meio e fim. A primeira parte da palavra que dá o nome para esse hidrocarboneto corresponde, tá? Aqui, o prefixo, estou sublinhando aqui, corresponde à quantidade de carbono que tem a substância. Essa tabelinha aqui, 1 et, 2 et, tem que decorar, professor? É adequado, tá? Você vai aprender que conforme nós vamos estudando esses compostos, você vai memorizando, essa nomenclatura vai ficando fácil, tá? Mas não deixe de estudar. O infixo, que corresponde à palavra que fica intermediária, no meio do nome desse composto, está relacionado com o tipo de ligação que esse composto tem, certo? Isso aqui, se ele apresenta apenas ligações simples, o intermediário vai ser an, se ele tem ligação dupla, en, e assim por diante aqui. O sufixo do hidrocarboneto sempre vai terminar com a letrinha O, tá? Sempre. Nós veremos outras estruturas que são álcoois, são enóis, são aldeídos, aí muda a palavra final. Para este momento, para esta aula, todas as moléculas aqui visualizadas vão terminar com a letrinha O, ok? Nome desse composto. Nesta fórmula que nós temos aqui, ó, H3C, relembrando, esse H3C é a mesma coisa que H3, tá? Como eu sei isso? É um carbono ligado a outros 3 hidrogênios, certo? Que isso na extremidade aqui do lado à esquerda da escrita, eu posso escrever tranquilamente como H3, tá? E aqui no final CH3, mesma coisa, é um carbono ligado a outros 3 hidrogênios, tá certo? Bem simples aí. Mas para não confundir, eu vou apagar aqui esse H3, já está na forma simplificada, muito simples. O carbono, a estrutura do composto apresenta 3 carbonos. Um carbono aqui, o segundo carbono aqui e o terceiro carbono aqui. Certo? 3 carbonos, a quantidade aqui na tabelinha 3 corresponde à palavra prop. Então, este aqui, vou dar o nome começando esse composto como sendo prop alguma coisa. Propan, propen, propdien, qual o nome? Respeitando aqui as ligações, ó, somente ligações que tipo eu tenho aqui, ó, por um risquinho apenas. Ligações simples entre carbonos. Simples, eu vou usar o intermediário, o infixo an. Então vai ficar aqui propan e vou terminar aqui com a letrinha O, pois todos os hidrocarbonetos terminam com a letra O. Esse vai ser o propano, certo? Então está aí o nome, né, mais legível aí, né? Aqui o professor sem caneta é uma desgraça. Beleza, vamos lá. Um outro exemplo, uma outra molécula. Ó. Tem esse composto aqui. Nós vimos que os carbonos, eles, para evitar a escrita muito demasiada, grande, há uma forma de simplificar. Fazendo apenas por um segmento, por um risquinho, um segmento de reta, um vértice, a identificação desse carbono. Vocês lembram lá? Neste ponto aqui dessa estrutura, desta intersecção entre as duas linhas, eu tenho um carbono que está entre 2 outros carbonos ligados por uma ligação simples, somente um risquinho entre eles. Então aqui também é um carbono, aqui também é um carbono, 2 ligações simples, uma de cada lado.
certamente, quantos hidrogênios teria aqui para esse carbono? Teria 2 hidrogênios para completar aí as suas 4 valências, certo? Mas está de forma simplificada, vamos usar assim, como está aqui. Contando os carbonos, tem um carbono aqui à esquerda, 1. Neste ponto aqui é o meu segundo carbono, 2. Neste pontinho aqui, 3. E aqui está o nosso quarto carbono. 4 carbonos, conforme nossa tabela aqui de nomenclatura, 4 corresponde ao prefixo but. Somente ligações simples entre esse carbono, novamente o intermediário vai ser an e vamos terminar com a letrinha O. Nome desse composto, butano. Ok? Então, tem a quantidade de carbonos. Percebam que os dois exemplos estão relacionando apenas estruturas simples, estruturas que não apresentam ramificação, certo? Carbono, ligação, carbono, hidrogênio e nada mais, certo? A gente vai rever bastante essa tabelinha aqui. Essas substâncias, amados, que apresentam ligações simples, nós vamos chamar de alcanos, tá? É um grupo. Todo composto com ligações simples são alcanos. O exemplo mencionado aqui, tanto o propano quanto o butano, são alcanos, certo? Quando o hidrocarboneto apresenta ligação dupla, vai ser da seguinte forma. Vamos lá. Quando nós temos aqui a presença de dupla ligação, esses compostos serão caracterizados como alcenos. Quando tem simples ligação, alcano, né? Isso aqui, ó. Por isso que é alcano. Quando tem uma dupla ligação, nós vamos chamar esse composto de alceno, tá? O infixo dele vai ser as palavrinhas, as letrinhas aqui, EN. Nome dessa molécula, dessas duas moléculas aqui, ó, bem simples, moçada. Neste composto aqui, os dois são isômeros, apresentam a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios, mas é o seguinte, nesse composto aqui, eu tenho uma dupla ligação que está mais próxima, aqui nesse primeiro composto, ó, nesse aqui, eu tenho uma dupla ligação que está mais próxima na extremidade da esquerda. Concordam comigo? A dupla ligação está à esquerda do elemento da fórmula. Eu vou contar aqui os meus carbonos a partir da dupla ligação que está mais próxima da extremidade. Ok? Então, aqui, este carbono é o meu carbono de número 1. Temos a dupla. Este pontinho aqui é o nosso carbono de número 2. Aqui o carbono de número 3. Aqui o carbono de número 4. E aqui o nosso carbono de número 5. 5 carbonos nós temos nessa estrutura, certo? Qual vai ser o nome dessa molécula aqui? 5 carbonos, o prefixo vai ser pente. Pente, o que? Pentano, como nós vimos anteriormente? Não, agora ele tem uma ligação dupla, certo? Onde está essa ligação dupla, meus caros? Está aqui no carbono 1. Entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, nós vamos escrever da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, pente é o prefixo, separar por um tracinho, a posição. Esse número 1 aqui, ó, não me indica quantidade. Esse número aqui me indica, deixa eu ver se consigo escrever aqui, ó, nos indica a posição da dupla ligação. Opa, a posição. A dupla ligação está posicionada no carbono entre 1 e o 2, ou seja, o que vem primeiro, no carbono 1. Então, informo a posição da dupla ligação. Na sequência, eu coloco o intermediário, que é o EN. E finalizo com a letrinha O. Ok? Finalizamos com a letrinha O. Nome desse composto, pente, 1, tracinho eno, pois tem dupla ligação, finalizando com a letrinha O. Pente 1 eno. E nesse composto lateral aqui, no composto aqui de número 2, né? Não, 2 não, eu tinha feito 1 lá, 2 aqui. E nesse composto aqui, ó, qual vai ser o nome para esse composto? Agora, percebam que eu tenho a dupla ligação exatamente aqui. Essa dupla ligação, ela está mais próxima da esquerda ou da direita? Ela está mais próxima desse carbono ou mais próxima desse carbono? Ela está mais próxima do carbono do lado esquerdo, certo? Então, a contagem dos números do carbono da nossa cadeia principal vai ser dada agora a partir da esquerda. Carbono aqui de número 1, esse pontinho aqui é o 2, esse pontinho aqui é o 3, esse aqui é o 4 e aqui está o nosso carbono de número 5. Nome desse composto?
pente-2-eno. Pente é o prefixo do número de carbonos, 5 carbonos no total. A posição da dupla está no carbono de número 2, tracinho 2. En é o infixo, que compreende a presença da dupla ligação. E nós terminamos com a letrinha O, pente-2-eno. Ok? Vamos fazer mais alguns exemplos aí. E quando tem tripla ligação, um alcino, mesma regra, mesma orientação. Tem um outro composto aqui, tá? Para determinar o nome dessa molécula, prefixo, quantidade de carbono. Eu tenho aqui carbono 1, um carbono, percebam que aqui é hidrogênio, aqui está o carbono 2, aqui 3 e aqui 4. E aqui é hidrogênio, certo? Temos 4 carbonos. Por que eu comecei a contagem agora, ó, da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda? Pois a presença da tripla ligação está mais próxima da extremidade do lado esquerdo. Aqui a presença da tripla ligação, ó. Certo? Então, por isso que este é o carbono de número 1. Se essa tripla ligação ela estivesse aqui, entre o carbono 3 e 4, se ela estivesse aqui, ó, essa tripla ligação, este seria o carbono de número 1, tá? Mas, como não é essa circunstância, vamos apagar aqui. Aqui está o nosso carbono de número 1. 4 carbonos, nome para essa molécula, 4 é but. Em onde está posicionada a tripla ligação? E vamos usar aqui o infixo in. Tripla ligação está no carbono número 1. Então, o nome dessa molécula, but4. No carbono de número 1, nós temos a presença da tripla ligação representado pelo intermediário in. E terminamos com a palavra O, but1ino. Certo? Gente, isso é a regra básica para a nomenclatura de compostos de cadeia aberta. Certo? Nós vamos ver agora a nomenclatura desses elementos apresentando uma ramificação. Ok? Como será? Venha aqui comigo. Gostaria, antes de dar ali o nome de todas essas estruturas, gostaria que vocês visualizassem apenas o seguinte, tá? Como eu disse, alcanos ramificados. Alcanos são hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio, e possuem apenas ligações simples entre carbonos. Simples entre carbonos. Bom, ok. Então, eu tenho aqui toda essa estrutura. Perceba que agora eu tenho a presença aqui de uma ramificação. O que é uma ramificação? Lembrando lá, toda cadeia que apresentar um carbono terciário ou quaternário vai apresentar uma ramificação, certo? Então, aqui eu tenho esse carbono, que ele é um carbono terciário. Perceba? E eu vou ter aqui uma ramificação com um carbono. Aqui também tem um carbono terciário, eu tenho uma ramificação com 2 carbonos. Nós temos que dar nome a estas estruturas. E aqui compreende a nossa cadeia principal. Olha só que bacana. Certo? Para esse segundo composto aqui, nós também está na fórmula simples, ó, mas eu tenho aqui uma cadeia principal, esta que está aqui em roxo, certo? Está na forma simplificada. Nessa extremidade aqui, nesse pontinho aqui em cima, é nada mais que um carbono. Aqui embaixo, nada mais é que outro carbono. Ó. Temos 2 ramificações. Ok? Nesta estrutura aqui, posso considerar tudo isso aqui uma cadeia principal. Com 1, 2, 3 carbonos. Este carbono aqui do meio, este aqui, ele é terciário. Olha aqui a ramificação que ele está proporcionando nessa extremidade. Aqui é uma ramificação, certo? Aqui, para cadeia abaixo, esta seria a nossa cadeia principal, certo? Com 1, 2, 3, 4, com 5 carbonos. E aqui nós teríamos, nesta extremidade, ó, a presença de 1, 2 carbonos, formando uma ramificação. Sacaram o que é uma ramificação? Sacaram o que é um alcano? Hidrocarboneto, que só tem apenas simples ligação. Existem as moléculas que têm duplas ligações. Olha aqui a dupla ligação neste composto. Ó. Dupla ligação, tá vendo aqui? Neste carbono, entre esses 2 carbonos aqui. É um alceno, tem dupla ligação, é um alceno. Teríamos aqui a cadeia principal. E aqui do lado externo nós temos uma ramificação. Ok? Vimos também que as moléculas podem apresentar
duas duplas ligações, nós vamos chamar de alcadienos. Eu tenho aqui a presença de uma dupla entre esses dois carbonos e aqui novamente uma dupla ligação entre esses dois carbonos. Se fosse somente uma dupla, é um alceno. Duas duplas é um alcadienos. Duas duplas. Nós teríamos aqui uma cadeia principal e nas extremidades, ó, observem novamente, ó, duas ramificações, cada uma com um carbono, certo? E teremos os alcinos, que são os elementos que apresentam aí, os compostos que apresentam uma tripla ligação, tá? Ficou fraquinho nessa imagem, mas reforçando, a tripla ligação está entre esses dois carbonos aqui, ó. Ficou fraquinho ali a tripla ligação. Está aqui, ó, a presença da tripla ligação. Da mesma forma, nós vamos ter aqui uma cadeia principal. Percebam? E agora nós temos aqui uma ramificação com um carbono e uma ramificação aqui com dois carbonos. Então, meus caros, antes de dar nomes, vocês percebem que a visualização da cadeia principal e de suas ramificações é extremamente importante. Tá? Extremamente importante observar a estrutura da molécula e identificar se nela há somente simples ligação ou se ela apresenta dupla ou tripla ligação, pois isso vai ser intrinsecamente influenciado no nome dessa molécula. Ok? Vamos lá. Para o primeiro grupo, alcanos ramificados, tem uma regra, tá? A regra está aqui. Não vou fazer a leitura dela em toda a sua integridade, não há necessidade. Mas quero que vocês entendam o seguinte, que a regra para os alcanos vai ser muito próxima para os alcenos, para os alcinos. Tá? Primeiramente, identificar a cadeia principal. Tá? Está aqui pequenininho, mas não desmerecendo essa primeira regra, essa primeira orientação. Localizar a cadeia principal, moleza. Vamos lá. Só tenho ligação simples, por isso chamado de alcano. Obviamente tem ramificação. Então já está circulado aqui, ó. Nós temos a cadeia principal, certo? Sobrou elementos fora dessa cadeia principal? Sim, professor, sobrou sim. Deixa eu só circular aqui, ó. Aqui está a nossa cadeia principal. Essa é a nossa cadeia principal. É aquela cadeia que compreende com o maior número de átomos de carbono ligados entre si, certo? Então nós temos aqui uma ramificação com um carbono aqui e temos uma outra ramificação com dois carbonos. Ok? Vindo aqui as nossas regras da IUPAC, orienta que na segunda regra nós temos que reconhecer os radicais orgânicos e nomeá-los. Reconhecer os radicais. Radicais é a ramificação. Tá aqui. Vocês acompanharam que na tabela, quando nós temos um carbono, qual é o prefixo para um carbono? Met. Isso mesmo. 2 carbonos? Et. 3 carbonos? Prop. E assim vai. Para não mudar muito isso, tá? Os radicais orgânicos, apenas por carbono e hidrogênio, nós vamos acrescentar aquela tabelinha lá, nós vamos acrescentar a palavrinha il. Então, se é um carbono, nós vamos chamar esse grupo de metil. Se ele tem 2 carbonos, qual é a quantidade de prefixo para 2 mesmo? Et, né? Então, é uma ramificação, nós vamos chamar ele de etil. Aí que moleza. Então, percebam que esta inserção aqui da palavrinha il, ela corresponde, ela serve para os radicais orgânicos. Para os radicais, para aquilo que está na ramificação, certo? Então, aqui, temos a cadeia principal, identificamos as ramificações, identificamos os nomes dessas ramificações, certo? Na sequência, ó, terceiro passo, numerar os carbonos pertencentes à cadeia principal. Vamos lá, eu tenho aqui carbono 1, 2, 3, 4. Vou numerar agora, aqui como sendo carbono 1, aqui 2, 3 e assim por diante. Ou vou numerar vindo da direita. Aqui, carbono 1, carbono 2, qual é o que está correto? Ou tanto faz? Não, tanto faz não, tá? É o seguinte, a numeração da cadeia principal
Quando for um alcano, quando for um elemento, moléculas que apresentam apenas ligações simples, vai ser da seguinte forma. Você vai começar a numerar essa cadeia a partir da extremidade que está mais próxima da ramificação. Ok? Sacou? Não? De novo. Volta o vídeo se preciso. A ramificação, a numeração da cadeia vai ser dada a partir da ramificação mais próxima da extremidade. Então, nós temos aqui o grupo metil, que está mais próximo desta extremidade aqui. Se eu começo, então aqui, ó, esse é o nosso carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, 4, 5, 6 e 7. Nós temos 7 carbonos, certo? Nome da cadeia principal, 7, vem lá, hept, certo? Nós vamos lá. Seguindo as orientações, ó. Quarto, indicar a posição dos radicais, ou seja, o número do carbono da cadeia principal em que os radicais estão localizados. Então aqui eu tenho um grupo metil localizado no carbono de número 3. Então eu tenho isso aqui, eu tenho uma ramificação no carbono de número 3 do tipo metil. Eu tenho uma ramificação com 2 carbonos aqui. Nome, 2 carbonos, etil. Se tivesse 3, propil, certo? Mas 2, aqui, ó, etil. Localizados no carbono de número 4. Vou escrever por enquanto aqui essa ramificação, ó, 4, tracinho, etil. Estes são os nomes das ramificações, certo? Identificado aqui essas ramificações, nós vamos escrever aí o PAC. Ela nos dá duas orientações. Ela nos dá uma que nós podemos escrever por ordem alfabética e outra por ordem de complexidade. Por ordem alfabética seria o seguinte: o que vem primeiro? Metil, M. O que vem primeiro? Metil, M ou etil? M ou M? M ou E vem primeiro? O E, né? Então o nome desse composto seria, corretamente, 4. Fazer aqui no cantinho que vai aparecer ali depois, ó. 4 etil. Temos que pôr uma vírgula aqui. 3 metil. Tracinho. Perdão aqui, tracinho. Tracinho. Encerrou aqui os nomes das ramificações. Acabou as ramificações? Acabou os radicais? Acabou. Quinto e último passo, escrever o nome do carboneto correspondente à cadeia principal. Ou seja, 7 átomos de carbono, na nossa regra, é hept. Somente ligação simples, volta lá na tabelinha, é an. Todos terminam com a letrinha O, por ser hidrocarboneto. Nome desse composto, 4 etil, 3 metil heptano. Certo? Então, como eu disse, por ordem alfabética, tá? As duas formas estão corretas aqui com os tracinhos ou apenas com o espaço entre o número e a palavra da ramificação. Ou, como disse, por ordem de complexidade crescente, aquele que está mais próximo é o 3, 3 metil, 4 hepitil, as duas formas estão corretas. Tá bom? Professor, mas e se as duas caírem em uma mesma alternativa? Não, isso jamais, tá? Porque as duas formas estão corretas, porém nós sempre precedimos aqui a orientação da IUPAC, que é o órgão internacional que rege essa nomenclatura. Percebam, meus caros, então, que identificamos as ramificações, localizamos o número em que essas ramificações estão inseridas, em qual número de carbono, e no final que nós identificamos o nome da cadeia principal, certo? Se tivesse 8 carbonos, seria um octano e assim por diante, certo? Vamos lá. Agora para alcenos ramificados. Percebam que agora, mesmo esquema, localizar, ó, primeiro passo, localizar a cadeia principal, mesmo esquema. A cadeia principal é essa aqui. Nós temos a presença agora de uma dupla ligação. Aqui é a dupla ligação, ó. Tá vendo? Para os alcanos que não possuem ligações duplas nem triplas, somente simples, para os alcanos, a prioridade era a ramificação mais próxima. Agora, para os alcenos, esses compostos que têm dupla ligação, a prioridade é a dupla. Quero dizer a vocês, reconhecer os radicais orgânicos, aqui é o segundo passo. Em terceiro passo, numerar os carbonos.
mas já vou fazer isso agora, aqui, ó. Numerando esses carbonos. Eu vou começar aqui com o carbono da esquerda sendo 1, pois ele está mais próximo da ramificação. Ou eu começo aqui da direita, perdão, este carbono sendo 1, este sendo 2, porque aqui está mais próximo da dupla ligação. Quem que manda agora? É um alceno, então é a dupla ligação que é prioridade, certo? Então, a contagem da cadeia principal deve ser agora a partir da direita para a esquerda. Então vamos lá, 1, 2, carbono 3, carbono 4 e aqui o nosso carbono 5. Nós temos uma ramificação no carbono de número 4. Ramificação com apenas um carbono, como é que chama? Metil. Muito bem, nome desse composto, 4,metil. Certo? O nome da ramificação sempre vem primeiro. Tracinho. Nome agora da cadeia principal. Qual o nome da cadeia principal? 5. É um pente. Muito bem. Pente. Mas não tem dupla ligação? Tem. Tá? E dupla ligação nós usamos aqui o infixo em e termina com a letrinha O. Será um penteno. Porém, qual é a posição da dupla ligação aqui? Ó? A posição está entre o carbono 2 e 3. Está no carbono 2. Pente, tracinho, 2-eno. Esse seria o nome correto deste composto. Ok? Vamos dar sequência? Está aí, ó, mais bonitinho, quem quiser. Apagando aqui ligeirinho. Perfeito? Então, prioridade, identifica a cadeia principal, veja a posição da dupla, comece a numerar a cadeia principal de onde esta dupla está mais próxima da extremidade. Identifica o nome da ramificação e dá o nome no composto. Tá ficando fácil, né? Vamos lá, mais um exemplo. Alcadienos ramificados. Vamos lá. Agora, o que é um alcadieno? Em duplas ligações, sim, mas ou seja, duas vezes. Nós temos duas duplas ligações. Nós temos aqui uma dupla ligação desse composto e aqui, novamente, ó, nós temos duas duplas ligações. Certo? Primeira coisa, nada diferente, localizando o quê? A cadeia principal. A cadeia mais longa, onde eu tenho as duplas inseridas. Está aqui a nossa cadeia principal. O que ficou aqui fora é uma ramificação. Ó. Certo? Vamos numerar a cadeia. A cadeia, eu começo numerando aqui da esquerda. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Está certo assim? Ou eu começo aqui 1, 2 e por diante. Eu começo da esquerda para a direita, né, professor? Por quê? Porque a dupla ligação, ó, está mais próxima dessa extremidade aqui, certo? Então, se está mais próximo por essa extremidade, aqui nós começamos a contagem. Então, aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. Identificando as ramificações, eu tenho uma ramificação aqui com um carbono. Como é que chama um carbono? Metil. E do outro lado, como é que chama um carbono? Também é metil. Nada de colocar etil, tá? Pois a ramificação é o número da quantidade de carbonos que tem. Para ser uma ramificação etil, tem que ter dois carbonos ligados na sequência, ok? Eu tenho, então, um grupo metil no carbono 3 e tenho um grupo metil no carbono 5. Vamos escrever isso? Então, ficarei aqui, ó, no carbono 3. Só vou organizar o nome desse composto, tá? Não estou escrevendo ele ainda. No carbono 3 eu tenho uma ramificação do tipo metil. No carbono de número 5, eu também tenho uma ramificação do tipo metil. Ok? Qual vai ser o nome desse composto? Percebam que as ramificações são iguais. É um metil no grupo 3 e um metil no grupo 5, no carbono 5, são iguais. Então, vou simplificar esta escrita da seguinte forma. 3,5, ou seja, no carbono de número 3 e no carbono de número 5, nós temos duas vezes o grupo metil. Duas vezes, eu vou usar o prefixo aqui, ó, di. Duas vezes, então, ó, 3,5 dimetil, tracinho, não tem mais nome agora, não tem mais ramificações.
Acabaram as ramificações. Na sequência, eu dou o nome da cadeia principal. Com quantos carbonos tem essa cadeia? 6 carbonos. X, certo? Um detalhe agora aqui, que ela tem duas duplas ligações. Tá? Eu tenho uma ligação dupla a partir do carbono 2. E eu tenho uma dupla também, no carbono de número 1. Nós temos, esse é o cavalo aqui, ó. Aqui está a dupla no carbono de número 1 e no carbono de número 3 está a dupla ligação. Deixa eu apagar aqui para não confundir agora com a ramificação. Ó. Vamos ver a respeito da dupla. Nós temos aqui a dupla ligação no carbono de número 1, tá aqui, e no carbono de número 3, certo? Nós não finalizamos aqui com o infixo e o sufixo, a letrinha O de hidrocarboneto, certo? Mas qual é a posição aqui dessas duplas? Ó? Posição 1, e posição 3 é um alcadieno, então isso aqui vai ser um 1,3 dieno, tracinho dieno. Esse é o nome dessa molécula, ok? Eu vou fazer mais exemplos com vocês. Não se preocupe, tá? Não se preocupe, está difícil. Peça ajuda ali no finalzinho da aula. Eu posso reforçar com mais exemplos, tá? Mas vamos ver um exemplo agora de um alcino. Aqui, ó, o nome mais bonitinho, né? De uma forma melhor. 3,5 dimetil hexa 1,3 dieno, ok? Apagando aqui. É para copiar? É para copiar sim. Né? Vamos lá. Só revisando aqui que o di corresponde a 2 vezes a situação, certo? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, a regra para os alcinos não é diferente, tá? Muito simples. Só que agora, sendo um alcino, quer dizer que ele tem tripla ligação entre carbonos. O professor, pode ter tripla e dupla? Pode, mas nós não vamos ver esses casos, são moléculas mais complexas, tá? Vamos primeiro por partes, sem confundir aí nosso conteúdo. Então aqui eu tenho uma molécula, prioridade da molécula, identificar a cadeia principal. Então aqui, ó, cadeia principal nela. A tripla ligação está nessa posição, começo a contagem por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Identifico as ramificações. No carbono de número 4, nós temos um metil. No carbono de número 3, nós temos um grupo etil. Organiza e dá o nome nesse composto agora. Bem simples, ó. Vou escrever aqui ao lado, antes. No carbono 4, nós temos um grupo metil. Organizando. No carbono de número 3, eu tenho uma ramificação do tipo etil. Estou organizando a nomenclatura, ok? O que vem primeiro? M de metil ou E de etil? Né? No alfabeto, por ordem alfabética, vem o etil primeiro. Então, o nome desse composto, 3-etil, 4-metil, ok? Nome daqui das ramificações vem primeiro. Na sequência, o nome da cadeia principal, 6 átomos de carbono, X, posição da tripla ligação está no carbono de número 1, por isso, X-1 ino. Ok, gente? São exemplos que trago a vocês apenas de cadeias abertas, certo? Para nossa próxima aula eu vou passar alguns exemplos da nomenclatura de hidrocarbonetos, também ramificados de cadeia fechada, tanto para os alifáticos e aromáticos. Ok? Acompanhem nossas aulas. Peço que vocês retornem lá na sala de aula, no ambiente Meet, para que a gente possa conversar um pouquinho. Valeu, um abraço.